Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre proposição lógica, tá? O que é uma proposição lógica, beleza? Lembrando, essa matéria é uma das matérias que vem caindo muito em concurso, tá? A maioria dos concursos vem cobrando lógica. Lembrando que lógica, gente, não é a mesma coisa que raciocínio lógico. Está incluído na parte de raciocínio lógico, mas lógica é uma coisa, raciocínio lógica é outra, tá? Então a primeira coisa para a gente estudar, começar a entrar nessa parte de lógica, a primeira coisa que nós precisamos estudar é a parte de proposição lógica, tá? Então olha só, vamos lá. Proposição. O que é uma proposição? Proposição é o conjunto de palavras ou sentenças, tudo bem? Uma proposição sempre haverá um verbo, mas não é porque tem verbo que será proposição. Então a proposição ela sempre vai ter um verbo, mas esse verbo não quer dizer que ela é uma proposição. Mais à frente a gente vai ver o porquê que isso acontece, tá? Toda proposição lógica terá valor lógico, verdadeiro ou falso. Então olha só, nós já vimos aí duas coisas. Uma, quando é uma proposição, vai vir sempre verbo, e a outra situação é o valor lógico dessa proposição. O valor lógico, o que significa valor lógico? Valor lógico significa se a proposição ela é uma proposição verdadeira ou se é uma proposição falsa. Tudo bem? Então vamos continuar. Aqui eu dei uns exemplos aqui sobre proposição, tá? Então o primeiro exemplo aqui está assim: a França fica localizada no Brasil. Beleza? É uma proposição? Vamos analisar se é uma proposição primeiro, tá? A França fica localizada no Brasil. Professor, como é que eu vou analisar se é uma proposição? Vamos lá. A gente vai analisar da seguinte maneira. A gente vai verificar se essa informação é a informação completa. Ó, a França fica localizada no Brasil. É uma informação completa? Ele está afirmando que a França está localizada no Brasil. É uma informação completa? Sim, é uma informação completa. Mas o valor lógico, que é verdadeiro ou falso, nesse caso aqui é uma proposição, tá? É uma proposição, mas o valor lógico dela é o quê? Falso. Beleza? É uma proposição porque tem verbo, beleza? Está aqui o verbo ficar, né? Verbo ficar. É um valor lógico, né? E o valor lógico dessa frase aqui é o quê? Verdadeiro ou falso? É falso, né? Porque a França não fica localizada no Brasil. Beleza? Outra proposição. 2 mais 3 é igual a 5. Professor, mas é uma proposição, não tem frase, não tem verbo. Onde tem verbo? Reescreve essa sentença. Reescreve ela. Ó, 2 mais 3 é igual a 5. Eu tenho um verbo? Tenho um verbo. Verbo é. O verbo ser, né? É o verbo ser. Então, ó, 2 mais 3 é igual a 5? É. Tem verbo na frase? Tem. Tem sentido completo? Você entende que 2 mais 3 é igual a 5? Você entende isso? Entende. Valor lógico é o quê? Verdadeiro. Porque 2 mais 3 é igual a 5. Beleza? É uma proposição, tem verbo, tem informação completa. Você consegue entender essa informação. E o valor lógico dela é verdadeiro, porque 2 mais 3 realmente é 5. Tudo bem? Aqui. Essa proposição é um pouquinho triste, né, para os flamenguistas, mas vamos lá, vamos continuar, né? Vamos recompor aqui, vamos continuar. Flamengo perdeu o Mundial de 2023. É uma proposição? É. Verbo perder, beleza? Tem uma informação completa, você está entendendo ali que o Flamengo perdeu o Mundial, tudo bem? É uma informação completa que tem verbo. Agora o valor lógico dela, infelizmente, é o quê? Para a gente que é rubro-negro, né, o valor lógico dela é o quê? Verdadeiro. Beleza? Então aqui tenho 3 exemplos aqui de proposição, e os 3 exemplos nós utilizamos tanto para verificar se é proposição e para analisar se o valor lógico dela é verdadeiro ou falso. Tudo bem? Princípios lógicos. Nós utilizamos 2 princípios lógicos, tá? O princípio do terceiro excluído, tá? Que é uma proposição deve ser verdadeira ou falsa, não havendo outra possibilidade. Então a proposição o terceiro do excluído, né, o princípio do terceiro do excluído, significa o seguinte, que você só pode ter 2
dois de valor lógico, que é verdadeiro ou falso, não tem o terceiro, beleza? Não pode ter o terceiro, então por isso que ele fala o terceiro excluído ali, tá? Princípio da não contradição. O que significa o princípio da não contradição? Uma proposição não pode ser ao mesmo tempo verdadeiro ou falso, tudo bem? Então olha só, galera, para a gente iniciar aqui a nossa aula de lógica, primeiro nós temos que entender o que é uma proposição, tá? Nós temos que entender o que significa o valor lógico, né? Que a gente viu aí, o valor lógico, a gente vai analisar a proposição e nessa proposição nós vamos dar o valor lógico dela, se vai ser verdadeiro ou se vai ser falso, tudo bem? Nós vimos aqui os dois princípios mais cobrados em provas aí de concurso, que é o princípio da terceira excluída e aqui o princípio, né, da não contradição, tá? E nas próximas aulas, no próximo vídeo aí, a gente vai ver quando que uma frase não é uma proposição, beleza? Vou dar algumas dicas legais aí, não perde não, tá? E fica ligado aí com a gente, valeu? Um abraço, até a próxima, tchau, tchau.